El aullido desgarrador de las alarmas antiaéreas corta la noche, seguido por el estruendo brutal de los cazas de combate que parten el cielo a miles de kilómetros por hora. No se trata de una simple advertencia diplomática ni de un ejercicio de rutina. Es el inicio implacable de la Operation Epic Fury. Hace apenas 18 horas, las puertas cerradas del Pentágono sellaron una orden directa que ya está incendiando los radares en todo el Medio Oriente, borrar del mapa hasta la última pieza del arsenal de misiles y hundir por completo la flota naval de Irán. Imaginen la respiración contenida de los comandantes a bordo de los portaaviones, presionando los botones de lanzamiento mientras toneladas de acero inteligente salen disparadas hacia la oscuridad. El objetivo estadounidense es claro y letal: paralizar de un solo golpe fulminante la capacidad ofensiva de una nación entera, cegando sus sistemas de defensa antes de que puedan reaccionar. Estamos ante el despliegue de una tormenta de fuego calculada al milímetro, donde cada segundo que avanza transforma el agua salada y la arena del desierto em um cenário de destruição total e sem retorno. A escuridão da noite sobre o Golfo Pérsico é repentinamente rasgada por clarões cegantes, transformando o horizonte escuro em um mar de fogo e fumaça densa. Não há mais tempo para negociações ou diplomacia de última hora. Nos imensos convéses de voo dos porta-aviões americanos, o calor extremo dos motores a jato distorce o ar enquanto dezenas de caças decolam em uma sucessão rápida e coreografada. Cada aeronave carrega um arsenal devastador, destinado a neutralizar de forma definitiva as ameaças urgentes. O rugido ensurdecedor dessas máquinas de guerra ecoa pela imensidão do oceano aberto. Um som aterrorizante que carrega o peso de decisões cruciais tomadas nos corredores silenciosos do Pentágono. Segundo os relatórios oficiais, divulgados pelas autoridades de defesa nas últimas horas, a operação em andamento não é apenas uma demonstração de força passageira, mas uma intervenção militar cirúrgica com precisão absoluta. Projetada especificamente para erradicar toda a infraestrutura de mísseis e neutralizar as capacidades navais de Teherã. Dentro dos bunkers e centros de comando iranianos, o pânico absoluto toma conta do ambiente confinado. Jovens operadores de radar observam, com os olhos arregalados e o suor frio escorrendo por seus rostos tensos, enquanto as telas brilhantes se enchem de centenas de sinais hostis. Esses alvos se aproximam a velocidades supersônicas, cortando o espaço aéreo sem qualquer resistência. Eles sabem perfeitamente que cada ponto piscante no monitor representa uma ogiva letal, capaz de transformar suas bases fortificadas e altamente secretas em imensas crateras fumegantes. O choque inicial de descrença logo dá lugar ao desespero profundo quando percebem que seus avançados sistemas de defesa antiaérea estão sendo sistematicamente cegados e desativados. Ataques cibernéticos massivos e interferência eletrônica de última geração criam uma tempestade invisível, incapacitando as comunicações vitais muito antes que a destruição física comece a chover dos céus. Enquanto isso, nas águas tradicionalmente agitadas do Estreito de Hormuz, marinheiros a bordo das embarcações de patrulha rápidas e fragatas iranianas sentem o convés de metal tremer violentamente sob seus pés. O som contínuo de explosões, antes distantes, agora se aproxima com uma rapidez assustadora. A outrora formidável frota naval, concebida ao longo de anos para projetar poder local e controlar rotas marítimas econômicas vitais, agora se vê completamente encurralada. Navios de guerra transformaram-se instantaneamente em alvos primários, encurralados sob a mira implacável da aviação tática e dos submarinos de ataque americanos que espreitam nas profundezas. A água salgada do oceano levanta colunas gigantescas aos céus quando mísseis de cruzeiro atingem os cascos de aço com um impacto estrondoso. As ondas de choque resultantes podem ser sentidas a quilômetros de distância. Homens desesperados correm freneticamente pelos corredores apertados e escuros. O cheiro forte de fiação queimada e explosivos
invade seus pulmões doloridos enquanto lutam uma batalha perdida para manter seus navios à tona em meio ao caos absoluto da guerra moderna. As informações detalhadas apontam que os alvos militares foram selecionados com uma frieza estratégica impressionante. Silos de mísseis balísticos de longo alcance, anteriormente escondidos e protegidos em complexos subterrâneos profundos nas montanhas áridas, estão sendo perfurados implacavelmente por bombas especializadas. Essas armas destroem bunkers, penetrando dezenas de metros na terra antes de detonar com força total, causando tremores artificiais severos que engolem os foguetes antes mesmo que eles possam ser ativados e ver a luz do dia. A estratégia central americana é sufocar a capacidade de retaliação exatamente na sua origem. Cada base militar destruída, cada centro de comando e comunicação silenciado representa um golpe cirúrgico e metódico na própria espinha dorsal militar do país adversário. Do outro lado deste cenário infernal, nos cockpits iluminados apenas pelo brilho verde tático dos painéis de instrumentos, os pilotos americanos respiram de forma compassada através de suas máscaras de oxigênio. A adrenalina pulsa forte em suas veias enquanto executam manobras evasivas complexas e confirmam visualmente a destruição total de seus alvos designados. Eles operam como a ponta de lança afiada de uma máquina militar colossal e implacável, sendo testemunhas oculares da devastação sistemática que se desenrola rapidamente abaixo de suas asas. As comunicações por rádio são mantidas curtas, estritamente profissionais e completamente desprovidas de emoção. É um contraste gritante e arrepiante com o inferno ardente que estão desencadeando no solo inimigo. Eles sabem que o sucesso absoluto desta missão monumental ditará o equilíbrio de poder e o futuro de uma das regiões mais voláteis e perigosas de todo o planeta. Na quietude mortal do campo de batalha do Oriente Médio, o céu noturno não é dominado por fantasmas furtivos, que deslizam sem fazer barulho, mas é rasgado ao meio por um monstro de aço implacável chamado F-15, Strike Eagle. Esta não é uma máquina delicada projetada para espionagem sutil ou para se esconder nas sombras. Este é o martelo de guerra mais brutal que o Pentágono já forjou. Com um peso máximo de decolagem que ultrapassa as 37 toneladas, esta fera rasga os céus a uma velocidade impressionante de 2 vezes e meia a velocidade do som. A pressão esmagadora gerada pelo rugido ensurdecedor de seus 2 motores gigantescos cria ondas de choque que batem diretamente no peito dos soldados em terra, anunciando que uma tempestade de fogo e destruição está prestes a desabar. Não é por acaso que o F-15 Strike Eagle foi escolhido como a ponta de lança absoluta nesta campanha massiva para erradicar as capacidades navais e de mísseis do adversário. A sua capacidade de mudar completamente as regras do jogo reside na sua carga de combate aterrorizante. Enquanto outros caças de combate modernos precisam voar em grandes formações para dividir o peso das missões, um único F-15 e pode carregar nas costas mais de 10 toneladas de munições letais. Desde bombas de penetração profunda, pesando milhares de quilogramas, desenhadas especificamente para perfurar dezenas de metros de rocha maciça e concreto armado antes de detonar, até sistemas avançados de mísseis de cruzeiro, que varrem do mapa qualquer estação de radar. Quando este monstro libera a sua fúria acumulada, até mesmo os silos de mísseis balísticos mais fortificados e ocultos são reduzidos a imensas crateras em chamas, enterrando qualquer esperança de contra-ataque sob um mar de cinzas escaldantes. A força bruta desta aeronave é inegável, mas todo gigante de aço possui o seu calcanhar de Aquiles, e o ponto fraco deste martelo voador reside ironicamente no seu próprio design imponente. O F-15 e Strike Eagle não possui uma fuselagem furtiva que o torne invisível. Nas telas dos radares de defesa aérea mais modernos, essa enorme massa de metal angular, carregada de armamentos sob as asas, reflete os sinais de forma intensa, brilhando como uma bola de fogo gigantesca, que atrai a atenção imediata de todos os sistemas de mísseis de longo alcance inimigos. Para sobreviver neste inferno,
Os pilotos dependem exclusivamente de voos rasantes a velocidades extremas, manobras que testam o limite do corpo humano e sistemas de interferência eletrônica para confundir os sensores que tentam travá-los. O que é ainda mais assustador é que a maior vulnerabilidade desta máquina, em uma operação de proporções tão épicas, é a linha tênue e caótica entre aliados e inimigos. Em um espaço aéreo extremamente congestionado, saturado por interferências eletrônicas pesadas, fumaça espessa de explosões e centenas de mísseis sendo lançados simultaneamente, os sistemas de identificação podem sofrer colapsos fatais. Voando a milhares de quilômetros por hora, uma fração de segundo de atraso na confirmação de um sinal de aliado pode ser catastrófica. A queda trágica de 3 destas formidáveis aeronaves devido a fogo amigo é a prova manchada de sangue de que, neste teatro de guerra incandescente, a fronteira entre ser o caçador supremo ou a presa de suas próprias defesas é definida por um piscar de olhos dos computadores de bordo. Imagine que você está agora mesmo sentado na cadeira presidencial no salão oval, com o peso do mundo inteiro sobre os seus ombros cansados. À sua frente, relatórios de inteligência ultra-secretos chegam a cada minuto. Por um lado, as Forças Armadas relatam o sucesso retumbante da operação aérea, com mais de 1.000 alvos militares atingidos e 9 navios de guerra adversários afundados no fundo do oceano nas últimas 18 horas. Por outro lado, há o preço amargo e doloroso pago com o sangue de 6 soldados americanos que perderam a vida, além da perda irreparável de 3 caças avançados devido a um trágico incidente de fogo amigo no caos do combate. O tabuleiro de xadrez do Oriente Médio está literalmente pegando fogo. Se você fosse o comandante em chefe, responsável por liderar a nação mais poderosa do mundo, qual seria a sua próxima jogada estratégica nesta guerra implacável? Neste momento extremamente crítico, analistas internacionais e estrategistas do Pentágono alertam que as opções disponíveis são tão complexas quanto perigosas. Especialistas em geopolítica temem que, apesar da devastação inicial sem precedentes, a liderança oponente decida não recuar. Um pior cenário traçado é a possibilidade de eles acionarem células adormecidas e utilizarem os mísseis balísticos sobreviventes para um contra-ataque desesperado e fulminante contra bases aliadas espalhadas pela região. Se um cenário como este se concretizar, de acordo com a teoria militar clássica, o comando dos Estados Unidos se depararia com uma encruzilhada de 2 escolhas cruciais e definitivas. A primeira jogada no tabuleiro seria ordenar uma escalada total da força letal, expandindo a lista de alvos para muito além das instalações puramente militares. Se isso acontecer, os bombardeios focariam na destruição sistemática da infraestrutura crítica do país inimigo, englobando refinarias de petróleo gigantescas, redes de energia elétrica vitais e portos comerciais estratégicos. A grande vantagem teórica desta manobra agressiva seria estrangular financeira e logisticamente a máquina de guerra do oponente em questão de poucos dias, forçando um colapso interno do governo. No entanto, os danos colaterais seriam monumentais. Uma ação dessa magnitude poderia desencadear uma crise humanitária de proporções inimagináveis e, o que é ainda mais assustador para a diplomacia, poderia forçar outras potências globais aliadas a intervir diretamente no conflito. Isso transformaria uma intervenção militar localizada em uma guerra abrangente e incontrolável. A segunda opção sobre a pesada mesa de negociações seria decretar uma pausa tática imediata nas operações contínuas de bombardeio. Observadores militares sugerem que o governo americano poderia usar a destruição massiva das primeiras 24 horas como uma forte alavanca diplomática, emitindo um ultimato final para a rendição incondicional imediata. O benefício óbvio desta decisão prudente seria evitar a perda de mais vidas preciosas de soldados, além de acalmar rapidamente os mercados financeiros globais que já começam a entrar em colapso devido ao medo da falta de combustível. Mas o custo estratégico dessa pausa pode ser absolutamente fatal.
Os teóricos da guerra apontam que dar tempo de respiro ao adversário significa permitir que eles reorganizem as suas tropas, consertem os sistemas de comunicação danificados e preparem táticas mortais de guerra assimétrica e de guerrilha naval no Estreito de Hormuz. Se eles conseguirem fechar o trânsito marítimo, a economia global sofrerá um golpe devastador. Em um ambiente tão volátil e imprevisível, demonstrar qualquer sinal que possa ser vagamente interpretado como hesitação pode encorajar o inimigo a lançar ataques de retaliação ainda mais ferozes e cruéis. A sala de guerra permanece em um silêncio tenso e sufocante. Cada decisão tomada carregará consequências graves que ecoarão por muitas décadas no futuro. As cinzas ardentes que agora caem sobre as águas agitadas do Golfo Pérsico não marcam o fim definitivo de um conflito, mas sim o prelúdio incerto e perigoso de uma nova era de extrema tensão global. A operação militar americana provou de forma brutal que a supremacia tecnológica moderna pode desmantelar um arsenal naval e de mísseis inteiro em questão de horas. No entanto, o derramamento de sangue e a queda das avançadas aeronaves também deixaram claro que o custo humano e o risco de uma catástrofe mundial são imensuráveis. As próximas 24 horas serão absolutamente vitais para a segurança do planeta. O mundo inteiro observa agora, com a respiração suspensa, para ver se os líderes governamentais escolherão o caminho estreito da diplomacia urgente, ou se mergulharão de cabeça em um abismo de guerra total e sem volta. A história está sendo reescrita com fogo, aço e coragem neste exato momento. Não feche os olhos para esta realidade implacável que moldará o futuro de todos nós. Inscreva-se agora mesmo no nosso canal, ative todas as notificações e deixe a sua análise nos comentários abaixo. Como você acredita que essa crise monumental vai terminar? Continue conosco para receber as atualizações mais precisas e as análises estratégicas diretas do campo de batalha. A verdade não espera por ninguém.